E aí, pessoal, tudo bem? Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, nosso videocast de política aqui do Opinião CE. Sou o Rodrigo Rodrigues, sou o host aqui da nossa conversa. Tenho o prazer de receber aqui à nossa mesa novamente, né? Sim. Deputado estadual Renato Rosendo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos aqui, internautas do nosso videocast. Deputado, então, para a gente começar aqui a nossa conversa, começar logo com um tema quente, né? Na semana passada, a Assembleia retomou os trabalhos para esse segundo semestre e foi aprovado, né, um manifesto contra o tarifaço do presidente norte-americano, né, o Donald Trump, que é o tema quente que a gente vem acompanhando nos últimos dias. E eu acho que ingenuamente imaginou-se que os deputados da oposição e os deputados da situação, assim como os deputados independentes, poderiam de alguma forma estar unidos nesse momento, o que não aconteceu. Qual é a leitura que o senhor faz desse caso em específico? Primeiro, eu acho que a gente começa a conversa com um grande tema, né? Se você pensa que a globalização pós anos 80, ela se deu a partir de, entre outras coisas, né, a globalização de mercados, né, o que Trump faz é, na verdade, uma tentativa, né, de utilizar a guerra tarifária para tentar fortalecer a indústria norte-americana. Essa tentativa me parece que não vai dar certo, né? Ou seja, aí, né, ele não faz guerra tarifária só com o Brasil, ele tem feito guerra tarifária com vários outros países. Tem um segundo elemento que é o elemento da política, não só da economia. Qual é o elemento da política? Você tem uma família, né, que é a família Bolsonaro, que ela está destruindo empregos no Brasil. Já vinha destruindo, já fez muito mal ao Brasil. O Brasil não esqueceu o que foi Bolsonaro na presidência. E eles continuam agora urdindo com o presidente estadunidense, com o capital estadunidense, essa destruição de empregos no Brasil, através, né, do estímulo a essa guerra tarifária. Inclusive, empresários que, digamos assim, tinham simpatia pelo bolsonarismo, desembarcaram corretamente, porque viram que é uma tentativa tresloucada de se safar dos crimes que cometeram. Cometeram vários crimes. De tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, né, urdiram contra a democracia e também contra a economia nacional, se aliaram a um país estrangeiro contra a sociedade brasileira. Tem um terceiro elemento, que eu acho que é um elemento muito relevante aqui para nós, que o Brasil ele não está refém de uma única economia. Ou até estaria se fosse o caso da China, né, no caso das commodities brasileiras. Então, é muito importante que a gente compreenda que obviamente, uma guerra, mas que a gente não pode perder uma guerra contra o Brasil, que os Bolsonaro, né, conclamaram, né, o governo dos Estados Unidos para abrir uma guerra tarifária contra o Brasil, mas que o Brasil tem condições de manter a sua soberania, manter a sua altivez. O que estranha, né, é que, em nome dessa política de ódio, né, que tem um certo tipo de seguidor, né, absolutamente fanático, né, do bolsonarismo, que ele não é que ele é anti-Lula ou anti-PT ou crítico ao governo, ele é anti-Brasil. Tem nada de patriota. Veste a camisa da seleção brasileira, mas não tem nada de patriota, né, porque apoiar o tarifaço contra a economia brasileira é apoiar o desemprego, é ser contra o Brasil. Então, o manifesto, que é um manifesto, inclusive, bastante genérico, ele não tem nada de... Nada impediria, né, que, por exemplo, mesmo membros do PL, do União Brasil, pudessem votar, porque ele é em defesa do emprego e da economia brasileira. Quando eles são contrários, eles se colocam, portanto, eles deixam a máscara cair. Eles não são patriotas, né? Eles não são a favor da economia brasileira, eles não são nacionalistas. Vou utilizar o conceito de nacionalismo, que é mais interessante. Veja, se você for olhar na trajetória do século XX, boa parte da esquerda brasileira, ela sim foi nacionalista, porque ela pregava o quê? Ela dizia, nós não podemos ser submissos, né, às potências estrangeiras, nós precisamos industrializar o país, ter uma economia sólida, né? E se você olha na geopolítica atual, quem tem uma inserção mais independente são os BRICS, em relação, por exemplo, aos norte-americanos e à União Europeia. Nisso, Lula cumpriu um papel importante. Ele disse, olha, nós não vamos baixar a cabeça para os norte-americanos, né? Nós queremos negociar em favor dos brasileiros. Porque o que Eduardo Bolsonaro, em nome, né, de Bolsonaro, de toda a família, em nome dessa extrema-direita violenta, fez foi tentar exatamente submeter o Brasil e a economia brasileira em nome de uma única
de um único beneficiário, que foi o Bolsonaro, ao tentar emplacar uma anistia. O que é mais maluco ainda, né, é isso, que quando o Trump anuncia a guerra tarifária contra o Brasil, ele diz que quer intervir no poder legislativo, no poder judiciário. Então, assim, ele cria, inclusive, ele dá informações falsas, né, porque ele faz fake news, quando ele diz, olha, o Brasil é superavitário, quando na verdade quem é superavitário na balança comercial Brasil e Estados Unidos são os Estados Unidos. Né? Então, primeiro ponto é esse. E ampliado, né? Que nos últimos anos ampliou-se essa... Sim, o Brasil exporta commodities como café, como tem exportado, né, notadamente aço, né, forma de aços planos, aqui no Ceará é o caso, suco de laranja, pescados, né? Então são diferentes cadeias produtivas. O Ceará é muito impactado pela cadeia do aço, né? Agora, com a exceção que se deu ao aço, aí dá um suspiro ao Ceará, mas ainda tem a cadeia de pescados. Sim, total. Deputado, o senhor falou do tema aqui, nacionalização, né? Que durante os últimos anos, vou colocar assim, foi uma pauta muito concentrada na direita brasileira no discurso. E aí eu quero que a gente faça esse exercício agora do discurso e como isso é utilizado principalmente nas redes sociais. Esse episódio específico aqui do tarifaço dos Estados Unidos, no caso, deu um fôlego para a esquerda também se utilizar, né, dessa pauta e assumir nós que somos os nacionalistas de verdade. Eu acredito que sim, porque veja, se você pensa, desde a década de 30, o Brasil lutava por uma política de substituição das importações. O Brasil era um país rural, até os anos 30, pouco industrializado, começa nos anos 30 com o varguismo, a industrialização brasileira, né, começa pela siderurgia, pelo setor do aço, né, que é ferro e aço. O Brasil tinha muito ferro, mas não sabia fazer aço. Né, então, a partir dos anos 30, 90 anos atrás, o Brasil começa na siderurgia, isso foi importante, e você continua a tentativa de substituir importações até os anos 80, quando entra a agenda neoliberal mais violenta. Vamos lembrar do Collor. Né? O Collor fez muito mal, inclusive, e aí do Collor, Fernando Henrique, né, você tem uma onda de desindustrialização no Brasil. O Brasil se desindustrializa. O Brasil foi um dos países que nos anos 90 mais violentamente perdeu indústria, né? Em especial para o Sudeste Asiático. Indústria têxtil, né? A tentativa de ter uma cadeia local de eletroeletrônicos, né? Então, esse foi um problema. Aí o Brasil vira um país de commodity, o que nos deixa vulneráveis aos compradores de commodity. Qual é a nossa pauta enquanto, digamos assim, aqueles que defendem um projeto nacional que seja capaz de distribuir riqueza? Nós temos que reindustrializar o país. Veja, tudo isso que a gente compra do Sudeste Asiático, a gente não poderia, em alguma medida, produzir aqui? É necessário reordenar algumas cadeias produtivas também. Agora, para isso, a gente vai precisar tocar em alguns pontos. A gente vai precisar permitir que a gente consiga fazer política industrial. Aí, eu acho que aí não houve política industrial, de fato, até mais ou menos o início ali dos anos 2000, aí vem o governo Lula, que ele aprofunda, digamos assim, a manutenção de um subsídio muito grande ao agronegócio, mas tenta reiniciar algum tipo de política industrial, mesmo que de maneira ainda muito, muito tímida, né? Mais recentemente, agora no governo Lula 3, se você for olhar, tem uma tentativa um pouco mais robusta de reindustrialização de algumas cadeias produtivas. Né? Cadeia têxtil, por exemplo. A gente precisava reordenar. A cadeia de eletroeletrônico, a cadeia da aeronáutica, da aviação, né? Por exemplo. Você tem a Embraer, que ela é muito importante, tanto pela tecnologia, mas pelo impacto que ela tem na nossa própria balança e na própria economia, né? Ela, lamentavelmente, agora vendida. Né? E agora, há uma tentativa, e foi por isso que se deu o golpe, há uma tentativa de barrar, digamos assim, um processo de maior independência econômica do Brasil. Eu não sei se você lembra, antes do golpe contra Dilma, né, havia obrigatoriamente uma participação da estatal brasileira em todos os blocos de petróleo. Tá? Com Temer, essa participação obrigatória ela foi retirada.
corta, nós estamos falando em 2017. Semana passada, a BP, multinacional petrolífera, anuncia que tem o maior bloco de petróleo de pré-sal do mundo, que ela comprou a preço de banana, como se diz popularmente, ela comprou a preço de banana, sem participação da estatal brasileira. Ou seja, de fato, havia muitos interesses políticos, mas havia muitos interesses econômicos em tirar a Dilma, né, do poder. Porque, dentre outras coisas, Temer vai e altera o modelo de leilão do petróleo. E olha que eu sou um cara da transição energética, eu quero transição energética. Mas eu entendo que há interesses no petróleo e na mineração. É evidente que há interesse. Então, assim, nacionalistas não são aqueles que batem continência para a bandeira americana, mesmo vestindo a camiseta da seleção brasileira. Esse povo da extrema-direita é entreguista. Eles não querem economia nacional sólida, eles não querem reindustrialização, eles não querem tecnologia, eles são contra a universidade. Portanto, eles são contra a pesquisa de ciência e tecnologia, eles são contra a inovação, eles são contra ideias de né, como permitir à sociedade brasileira, né, ter um projeto em que a distribuição da riqueza permita em que a produção da riqueza seja distribuída para que todos possamos melhorar de vida. Eles não querem isso. Eles querem submissão a interesses, sobretudo estadunidenses, e de uma parcela, né, do capital estadunidense. Então, com uma coisa, digamos assim, ficou evidente, não vou dizer que foi boa, porque é terrível, mas uma coisa ficou evidente, foi nítido, é que o bolsonarismo ele trama contra o país. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, ele está sendo tratado como um espião, né? Em alguns pontos tem relatos de reuniões de representantes brasileiros feitas às escondidas com medo de... Como é que a sociedade brasileira dá um mandato? A pessoa vira congressista para tramar contra a economia do país, né? Porque ele trama, né? Então, assim, você aí que está me escutando, você que é do setor de siderurgia, metalmecânica, do setor de agronegócio, da aquicultura, dos pescados, você que está na cassinicultura, todos esses setores que tem muita gente bolsonarista, né? Então, né? Lembre que quem está tramando contra o seu negócio é Eduardo Bolsonaro, amando do Bolsonaro pai. Lembre disso, porque ano que vem tem eleição. Deputado, imagino que não houve surpresa também na Assembleia quando parte da oposição ali ou não votou, ou se mostrou contrário. Acho que não houve surpresa. Não, eu me surpreendi porque eu entendia que não iria a tanto o ódio político, né? Porque, veja, é uma política de ódio. Não tem projeto para o país. Qual é o projeto deles? Vamos discutir. Qual é a política industrial que o Bolsonaro fez? Nenhuma. Não tinha política de saúde, o exemplo foi a pandemia. Quis destruir as universidades, acabou com o financiamento da assistência social, acabou com o Ministério da Cultura. Então, veja, a ideia era fazer terra arrasada. Terra arrasada. Então, eles não têm projeto para o país. Eu quero ressaltar isso, Rodrigo. Né? Nós precisamos debater, colocar à mesa projetos para o país. Eles não têm projeto para o país. O projeto deles é o seguinte: olha, tem uma elite predatória, vampiresca, né, que quer simplesmente extrair, né, para benefício próprio. Eles não têm na cabeça um modelo de Estado social, né, para garantir direitos. Eles não têm na cabeça políticas distributivas. Isso é muito importante. E nós estamos no seguinte desafio. A gente tem hoje necessidade de reindustrializar o país, melhorar a nossa economia. E tem setores que estão mais dinâmicos na economia brasileira, que estão produzindo emprego, mas empregos de baixa qualidade. Há muita precarização. A economia de plataforma, né, ela precarizou muito o mercado de trabalho. A reforma trabalhista de Temer precarizou muito o mercado de trabalho. Então a gente precisa produzir empregos de qualidade. Estamos agora num momento em que o Brasil voltou a sair do mapa da fome, mas ainda há insegurança alimentar, em que as cidades brasileiras precisam de saneamento, em que a gente precisa colocar todas as crianças em creche, em que a gente precisa, né, ampliar as vagas em universidade pública. Não estou falando de crédito só, né, para a universidade privada, mas a gente precisa de mais universidade pública. O que é o sustento que nós sustentamos? O tripé macroeconômico, essa ideia de teto de gastos, ajuste fiscal, só cai nas costas do mais pobre. É preciso ampliar a taxa de investimento público para que, dentre outras coisas, a gente permita dignidade de direitos, mais atividade econômica. Isso é importante. A cartilha neoliberal é uma cartilha de austericídio.
Você né, cria uma austeridade em nome, né, de metas fiscais que, na verdade, vai quebrar nas costas, nos ombros do mais pobre. Eu não estou propondo gastar irresponsavelmente. Até porque o que eu imagino, você coloca uma universidade pública numa cidade de médio porte, a economia da cidade muda. Bom, como você sabe, eu sou servidor público federal. Uma das cadeiras que a gente, assim que né, você entra no serviço público, você começa a estudar a repercussão fiscal do gasto social. Ou seja, aquilo vale a pena? Ou seja, o Bolsa Família, os benefícios sociais previdenciários, vale muito. Vale muito. Para cada real do Bolsa Família, você injeta na economia em cadeia, naquele município, 1,80. Isso está comprovado, inclusive. Por quê? Porque você multiplica. Você garante dignidade, o acesso à segurança alimentar, e essa segurança alimentar ela vai ser importante para a inserção da pessoa no mercado de trabalho, mas mais do que isso, ela vai permitir que a pessoa também busque, né, alternativas de trabalho, né, para si, e também, ao consumir mais, ela vai, o que é o mínimo, o minimoro, vai ter condições. Veja, você já pensou a quantidade de habitações de interesse social que a gente podia fazer por autoconstrução, ou, por exemplo, em conjunto com as entidades? Né? Isso seria muito interessante. Então, por exemplo, a gente tem ainda um país inteiro para fazer. Né? Aquele verso do Antônio Cícero, né, que foi cantado pela Marina Lima, né? A gente faz um país, é verdade, é necessário fazer um país. Nós temos ainda escola sem água, nós temos ainda, né, problema de pavimentação, gravíssimo problema de infraestrutura de transporte, o transporte de massa e de cargas no Brasil, a logística, ela precisa receber muito investimento, isso gera em cadeia. Você já imaginou a quantidade, né, de pessoas que poderiam se beneficiar se a gente voltasse a investir no transporte ferroviário de passageiros? Isso seria muito importante. Agora, pronto, aí eu vou falar do que eu não falei, que você não me perguntou. Nós temos que nos libertar do mercado financeiro. Não dá para gastar trilhões pagando juro para 600 mil hiper ricos, super ricos, rentistas, que vivem de renda porque são proprietários de fundos, que são proprietários, por sua vez, de títulos da dívida pública e que fazem de tudo para a taxa de juro ser mais alta do planeta. Então você tem, vamos pensar o seguinte, vamos pensar na balança demográfica. Você tem 600 mil super ricos, que são detentores rentistas, detentores de fundos, né? Quando eu estou dizendo assim, são fundos que têm títulos que compram títulos da dívida pública, por exemplo. E do outro lado você tem 200 milhões. Esses 200 milhões aqui, né, que estão os setores médios da sociedade, a classe trabalhadora, esses 200 milhões aqui, eles estão precisando de emprego, escola, hospital, querem trabalhar dignamente e agora tem que sustentar, porque além desse problema da balança, é a injustiça tributária. Então esses 200 milhões pagam impostos no consumo e na renda, porque a classe média já tira, né, ali do imposto de renda. Lembrar que esse povo que se diz nacionalista e tal, é o povo que atravancou, até essa semana, a votação IR, da isenção do IR para quem ganha até 5 mil. Então você tem 200 milhões que paga tributo, e os tributos vão ser canalizados, em especial no pagamento do rentismo para os juros da dívida pública. E agora você tem a cereja do bolo, que de 2014 para cá, com Eduardo Cunha, foi o sequestro do orçamento pelo orçamento secreto. Deputado, dando um segmento aqui, a gente teve também uma outra matéria que a gente já vinha acompanhando também, que é uma aposta aí foi uma matéria bancada pelo governador Elmando, que é a questão da Bíblia nas escolas, ficou taxada como Bíblia nas escolas, né? Passou também na Assembleia e deve valer uma sinalização também para esse público mais evangélico, né? O que o senhor acha? Acha que vai surtir algum tipo de efeito também eleitoral, né? Eu acho que é um equívoco, né? O governador, me parece que ele quer dar um sinal para um determinado grupo, né? Da sociedade. Vamos pensar o seguinte: a sociedade brasileira tem muitos credos, todos eles têm que ser respeitados. Então, o princípio de partida é o princípio da laicidade. O Estado não deve se aproximar, né, de uma determinada crença em detrimento de outra, sob pena dele estar rompendo o princípio da laicidade, dele estar fazendo vantagens a uma determinada crença, né, em relação a outra. Por exemplo, no caso da lei que o governador enviou, né, bom, primeiro ficou absolutamente sinalizado que ele estava atendendo
uma determinada liderança religiosa de uma determinada denominação neopentecostal, né, num determinado congresso neopentecostal que ele foi ano passado, e agora, né, passado um ano, ele queria entregar aquilo que ele havia prometido. O anúncio foi feito por ele mesmo, ele não foi, pressionado. Ele fez o anúncio em 8 de agosto de 2024, foi votado em agosto de 2025. Quais são os problemas aí? Eu acho que tem esse problema de partida, que eu acho que ele, ao fazer isso, ele faz um gesto no sentido político eleitoral para um determinado segmento. Eu não acho que é ilegítimo fazer o gesto de tentar demonstrar ao mundo evangélico de que ele, como um homem de esquerda, não persegue evangélico. Eu acho que tem que dizer isso com todas as letras. Olha, não há nenhuma prova, gesto, nada no sentido de que o PT, a esquerda, ao estar no governo, perseguiria. Isso não existe. Isso foi uma fantasia de fake news criada pela extrema-direita para tentar, digamos assim, tirar votos de quem é simpatizante da esquerda, mas que professava uma determinada religião. Quais são os problemas? 3. Me parece que, 1, quebra a laicidade. 2, não necessariamente, né, esse gesto o aproxima do mundo evangélico como um todo. Né? É necessário falar diretamente a este mundo para dizer o seguinte: olha, no Brasil, né, os governos, por exemplo, liderados por frações progressistas, né, não perseguem igrejas quaisquer. Não há. Se há casos de intolerância religiosa, são especialmente, eu digo isso estatisticamente. Se você pega as estatísticas da DECRIM, que é a Delegacia de Combate, né, à Discriminação, inclusive à Intolerância Religiosa, se você pega as estatísticas da comissão que nós presidimos, a Comissão de Direitos Humanos, você vai ver que as denúncias de intolerância religiosa são praticadas contra as religiões de matriz africana. Certo? Que inclusive são tradições que não têm códex, né? não tem livro escrito. Portanto, elas na lei do governador, na lei do governador, ele já, portanto, desvaloriza as religiões de matriz africana que não têm livro escrito, que a tradição é oral. E tem um problema, tem um outro problema, né? Assim, o Ceará tem 7.719 escolas. Mais de 30%, alguma coisa como 2.500, 2.600 não tem biblioteca. As municipais. Se a gente tivesse preocupado com o livro e a leitura, acho que um bom gesto seria: não, vamos dedicar esforços para toda a escola ter biblioteca. Né? Nós vamos auxiliar os municípios para que toda escola tivesse uma biblioteca. Isso seria muito importante. Com os clássicos da literatura. Isso seria importante. 2. Quando ele diz e com projetos de incentivo também. Bíblia e outros livros, que outros livros? Corão, Torá, o livro de Ifá, Bhagavad Gita, né? Todos os Vedas, né, por exemplo, todos eles, não só os 4 principais, mas todos os... Né, então, por exemplo, se a gente vai para o budismo, que tradição seria? Então, assim, me parece que né, essa redação foi uma redação para tentar, digamos, apaziguar ou diminuir a crítica diante dessa evidente quebra do princípio da laicidade. Eu dialogo muito com o mundo evangélico. Com o mundo evangélico progressista, eu quero aqui dizer, existe um mundo evangélico progressista, né, que é muito grande, e sei que aquela mãe que, porventura, está no mundo evangélico, está numa determinada denominação, ela também entende que não deveria misturar religião com política. Você conversa com as pessoas, você pergunte para qualquer pessoa: você acha que tem que misturar religião com política? Você acha que é correto o seu pastor indicar o deputado em quem votar dentro do templo? A maioria das pessoas é contra. A maioria mesmo professando, mesmo se congregando naquele templo, a maioria das pessoas não é favorável à manipulação da fé e do sagrado em favor da candidatura de X ou Y.
Sim. Chega a ser desrespeitoso em alguns momentos. Eu tenho tias, né, tios evangélicos também. Chega a ser desrespeitoso você pensar que eles não pensam, né? Como Não, se não claro tivesse. Que pensam. Eu dialogo, eu converso. Veja, uma característica que a política me deu foi respeitar a diversidade. Eu sempre fui minoria, né? Então quem sempre é minoria aprende mais do que nunca a respeitar a diversidade, né? Então eu respeito, eu converso com os parlamentares, inclusive, né, que são de denominação religiosa. Eles sabem que eu respeito muito, né? Há declarações deles dizendo, olha, eu respeito muito. Agora, eu não posso concordar que haja uma lei que contraria princípios constitucionais e que essa lei tenha sido feita como um gesto de aproximação, quando haveria outros gestos. Sim. Vários outros gestos. Agora, eu precisava sentar e conversar com as lideranças e dizer o seguinte, olha, quais são os gestos necessários, por exemplo, para demonstrar que não há perseguição, e eu quero conversar diretamente com essa mulher evangélica, que os medos dela, não é porque falta Bíblia na escola, porque ela tem Bíblia em casa. Quais são os medos? Da insegurança, do filho ser capturado por uma facção, do filho ser vítima por uma bala, não ter emprego para o filho, do posto de saúde não ter o remédio, né, do transporte ruim, dela ser assaltada no ponto... São os medos da população brasileira. Essa é a questão. Tem que dialogar sobre isso. Sim. E dizer o seguinte, um Estado laico é bom para todo mundo. Vai ser bom para a mãe evangélica, né? Vai ser bom para o babalorixá, vai ser bom para o rabino, vai ser bom para a liderança do Corão, vai ser bom para o ateu. Ou seja, o Estado tem que ser laico, né? Para manter afastamento de todas as confissões religiosas e para que todas se respeitem. Veja, a gente vai permitir guerra santa entre nós agora, porque isso estimula. Né? E aí eu quero falar de um tema, que é um tema que o Brasil tem que se reencontrar com ele. O Brasil foi um país que escravizou negros e negras de diversas nações durante 4 séculos, praticamente. E eles vieram com as suas cosmovisões, com a sua religião, com a sua espiritualidade. Estas geraram outra tradição aqui, e essas são particularmente discriminadas na forma de racismo religioso. É necessário dialogar sobre isso, para dizer, olha, existe no Brasil uma especificidade oriunda da criação do Brasil, que o Brasil se estruturou a partir da escravidão. Bom, e por fim, porque isso me saltou aos olhos, eu li hoje isso num jornal norte-americano, que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, em nome de uma tradição religiosa, está questionando o voto das mulheres. Para quem viu o Conto de Aia, né, aquilo ali parece que está deixando de ser ficção. E a gente, o senhor tocou nesse tema, é rapidinho mesmo para a gente partir para outra. Nós estamos numa semana importante também para essas denominações religiosas, né? A festa de Iemanjá que acontece aqui em Fortaleza, em outras partes do Ceará também. Então, o registro que é importante, a importância também tem um apoio governamental para a existência, né? E é uma cultura que segue viva aqui. Não, faz parte de Fortaleza. Faz parte de Fortaleza. Faz parte da cultura. Veja, é tão interessante, né? O cearense ele se orgulha de ter sido o primeiro estado a abolir a escravidão. Aí lembra do Dragão do Mar, mas eu queria lembrar antes, né? Você teve várias greves antes, né? Sim. Então é muito importante lembrar que há uma tradição que resistiu a séculos de opressão, né? Que resistiu ao racismo, que resistiu a uma tentativa de extermínio, à criminalização, porque os terreiros eram criminalizados. Então, é um aspecto importante da resistência. E é necessário prestar contas com o passado. Dizer assim, por que um Estado confessional é um Estado que ele cria discriminação? Porque ele elege uma única religião como uma religião oficial e aquela que deve ser professada. Portanto, me parece que esse projeto de lei não foi bem pensado. Sim. Deputado, um outro tema fundamental que a gente está acompanhando aqui também, um influenciador, né, o Felca, conhecido aí nas redes sociais, né, no YouTube da vida, precisou divulgar um mini doc ali, um documentário de 50 minutos, fazendo algumas denúncias que eu acho muito difícil que aquilo não tenha sido visto antes. Alguns crimes que são cometidos nas redes sociais, né, no YouTube, de modo especial ali no YouTube. E eu queria que a gente trouxesse um pouquinho desse tema, o que é feito aqui no Ceará, quais as propostas que se tem aqui no estado para tentar barrar esse tipo
de crime também, lembrando que há o debate nacional. Crimes contra criança. São crimes contra a criança, né? Acho que o debate é um debate nacional e internacional. É necessário regular as redes sociais para que elas não permitam o cometimento de crimes. A gente está falando de crime contra a criança. Né? Esses crimes contra as crianças, e aí eu quero falar com você que está me ouvindo aqui, ou está me vendo. Você sabe tudo que seu filho vê no celular? Você tem absoluta certeza que você sabe? Você controla o tempo de tela do seu filho? Você sabe com quem que ele conversa? Quando, por exemplo, ele está fazendo os jogos de games, né? Jogos de games, né? Os jogos eletrônicos, os games, que são todos interligados. Você sabe com quem ele está conversando no Discord, por exemplo? Bom, eu quero levantar a partir daí, porque eu sei que nenhum pai tem 100% de controle, porque ele trabalha, ele tem que sair de casa para trabalhar, ele não está 24 horas, né? Por exemplo, uma criança na primeira infância, 6, 7 anos, tem um tempo da escola, aí o pai fica 8, 10 horas fora de casa. Então, eu quero falar da vida real. Uhum. Às vezes não sabe como é que funciona, não sabe como é que funciona. É preciso haver parâmetros legais. Veja, lanchonete tem parâmetro legal, farmácia tem parâmetro legal. Por que rede social não vai ter parâmetro legal? É necessário ter parâmetro legal. As big techs, elas não querem nenhum tipo de parâmetro legal para não serem responsabilizadas. Veja, quem está explorando criança hoje em rede social, né? Essa é a denúncia do Felca, e eu acho que é uma denúncia que ganhou 5 milhões de visualizações, porque ela chamou a atenção de milhões de pais. Pensar o seguinte, olha, como é que eu faço para ter segurança na rede social? Dentre outras coisas, é necessário haver parâmetro. Sim. Regulação da rede social. Aí entra, Rodrigo, uma grande contradição. Aqueles que agora, de maneira oportunista, querem dizer que são defensores da criança, da extrema-direita, né, são os mesmos que são contra a regulação da rede social, em nome de uma pretensa liberdade de expressão. Não há liberdade de expressão para cometer crime. Isso não é liberdade. Isso é crime. Portanto, é necessário haver regulação. Regulação não é censura. Censura é o que aconteceu no Brasil, na ditadura, que esse pessoal da extrema-direita tem tanta saudade. É o exame prévio da notícia de jornal que ia ser publicada. Não está se colocando isso. Está se colocando o seguinte, olha, tem que ter parâmetros objetivos, transparentes, nítidos, né, sobre a utilização dessas plataformas. Por exemplo, transparência algorítmica. O que é isso? Por que determinado conteúdo aparece para uma criança e não aparece para mim? Porque o algoritmo dita o que a criança vai ver. Isso tem um impacto muito grande na saúde mental dela. Está absolutamente comprovado pela ciência que a utilização de telas impacta na cognição, no desenvolvimento cerebral, impacta na saúde mental, cria patologias. Então, por exemplo, se é algo que cria tanto impacto na vida, inclusive, né, na saúde mental de uma criança e de um adolescente, por que isso não pode ter parâmetros transparentes? A gente tem que saber por que vocês escolhem que determinado conteúdo vá para uma criança, para um adolescente e não para um adulto, por exemplo. O nome disso é transparência algorítmica. Isso é absolutamente necessário. Agora, existe uma economia de plataforma, uma economia própria da internet para produção de valor a partir da economia da atenção, do clique, da extrema dependência a que as crianças são submetidas, de ficar horas e horas fazendo, né, o scroll do feed, de ficar horas e horas e horas vendo vídeos de reprodução automática, que você não sabe também. Por exemplo, faça aí, você que está me escutando, faça esse exercício. Você procura um tema numa determinada rede social, não vou dizer o nome para não fazer propaganda. Aí, imediatamente, na sequência, veio um vídeo que ela colocou na fila. Não foi você. Os critérios pelos quais a plataforma colocou você para ver aquilo não tão nítidos para você. Sim. Esse é um problema. Sim. Então, nós temos bilhões de reais que são gerados pelas Big Techs, um custo muito grande para a sociedade, porque vai subjetivando, você vai criando sujeitos adoecidos. E sujeitos que são vítimas, por exemplo, essa adultização que o Felca denunciou, a exploração do corpo das crianças. Por quê? Porque ele notou que o algoritmo gosta de quando você faz essa exploração. Isso dá mais clique. Então veja só, a economia da atenção, a economia do clique, ela explora crianças, porque os vídeos com crianças em condições de adulto acabava gerando maior engajamento para a rede e para aqueles que publicavam e produziam esse tipo de vídeo. Portanto, é uma lógica perversa de ultra-exploração, inclusive
sacrificando a dignidade da criança que participava do vídeo, que era, portanto, explorada, mas também da criança cuja saúde mental fica muito comprometida, sendo submetida a horas e horas exaustivas, né, de rede social. E isso gera um dano, claro que a gente está falando de saúde mental, mas gera um dano financeiro para o próprio Estado, que é o Estado que muitas vezes vai ter que cuidar daquela criança adoecida também. Gera um dano para as famílias, né? Cria laços sociais muito débeis, né? Pessoas muito solitárias, incapacidade de comunicação, né? Uma incapacidade de conhecer a vida Sim. social. Então isso é muito ruim. Então, por exemplo, é isso. São gerações que estão se criando a partir da subjetividade com a tela, com um dispositivo eletrônico, né? Há muito mais vida além da tela, né? Existe vida além da rede. Eu acho que essa é uma mensagem fundamental. Então, por isso que eu dei entrada, inclusive, num projeto de lei de educação midiática. Sim. É muito importante que a escola que ensina matemática, a escola que ensina biologia, ela tem que ensinar também, hoje, ao trato com as redes. Eu estou com esse projeto de lei em tramitação sobre educação midiática. Ele foi apresentado quando? Ele foi apresentado esse semestre, ele está em tramitação. Agora, né? Foi, sim. E há aí uma predisposição também para ele ser analisado na Assembleia? Eu espero, no ano passado eu consegui aprovar o de educação climática, né, que é uma outra emergência, e esse da educação midiática me parece muito importante a gente aprovar, né, o quanto antes. Eu quero aprová-lo nessa legislatura, porque esse é um tema fundamental, de como é que nós vamos ter educação midiática para que as nossas crianças e adolescentes não sejam submetidos de maneira crítica às grandes corporações. Você já pensou que você está submetendo o seu filho e a sua filha a uma corporação que talvez seja as maiores corporações do planeta, as que têm mais dinheiro? Isso é assimétrico, isso é desigual. Por isso que é necessário ter um movimento de regulação das plataformas, das big techs, porque elas estão fazendo dinheiro, elas estão produzindo valor a partir da exploração, não só econômica, da exploração da subjetividade de milhões de crianças e adolescentes, de todos nós, inclusive, né? Perfeito. Deputado, só para concluir um pouquinho mais, concluir esse assunto, né? Como é que funciona na prática? Essa lei é aprovada e aí como é que funciona isso na prática? Aí a SEDUC precisa adaptar os seus conteúdos para esse tipo de normativa, que no caso seria um conteúdo transversal a ser perseguido, né, na grade curricular existente. Perfeito. Não é uma disciplina, é um conteúdo transversal. Nós temos outras leis já implementadas aqui no Ceará que não falam especificamente sobre isso, mas de segurança nas escolas, né? E são temas transversais que acabam entrando nesse ponto também. Veja, hoje os conteúdos mudaram, né? Porque a vida mudou. Então tem uma série de conteúdos que não entra numa disciplina só, né? Sim. Veja, você dizer para uma pessoa que ela tem que respeitar a outra, né, do jeito que ela é, isso é um ensinamento para toda a vida. Isso não é patrimônio de uma disciplina só, né? Isso é educação para a vida, educação para valores, né? Sim. Valores de solidariedade e de respeito aos direitos humanos. Perfeito. Eu sou muito interessado nesse tempo, porque minha esposa é professora também da rede municipal. Eu vou lhe mandar os projetos. Deputado, para a gente seguir aqui, queria, já estamos quase finalizando, né? Eu queria falar um pouquinho também de eleições. Nas apurações que a gente teve aí, a gente viu que tem uma possibilidade também de o senhor tentar deputado federal. Estamos pensando sobre no próximo ano. O que vai dizer se sim ou não? Eu estou no 3º mandato de estadual, né? Nós temos uma bancada municipal, Gabriel e Adriana, né? Eu estou, inclusive, agora vou fazer um pequeno procedimento cirúrgico, nada muito sério, mas eu já ia ter que me afastar. Então eu pedi uma licença de interesse particular não remunerada, né? O Léo Suricati toma posse, né? Eu acho muito importante um comunicador jovem, periférico, morador de um conjunto residencial. Na sequência, Zuleide, uma mulher negra, né, professora da URCA, né, muito importante. Então, assim, tem uma diversidade, tem várias, né, tem vários porta-vozes aí, isso é muito interessante. Bom, tem 3 questões, Rodrigo. Bom, primeiro a gente tem que renovar o Congresso Nacional, né? Sim. O Brasil leva um 7-0, eu não vou dizer 5-0 para não... Porque eu fico magoado aí com esse placar. Né? O Brasil leva um 7-1 todo dia do Congresso Nacional. É um Congresso antipovo, é um Congresso contra o seu povo. É necessário mudar o Congresso. É necessário termos a coragem. Veja, hoje uma pessoa disse assim, né? Quem se essa pessoa, uma querida interlocutora, ela, né, que constrói, obviamente, né, a nossa intervenção política coletivamente, ela disse assim: quem se dispõe?
Porque, veja, essa pergunta é muito interessante. Quando ela diz isso, ela diz assim, bom, sim, é necessário mudar o Congresso. Sim, é necessário aumentar o campo democrático, progressista, crítico, em favor da democracia, dos direitos humanos e do meio ambiente. Sim, mas quem se dispõe? Nós precisamos de pessoas mais disponíveis para fazer essa luta. 2, nós precisamos pensar sobre isso de maneira responsável e generosa. Generosa é o seguinte, olha, se é para vencer esse desafio ele tem que ser pensado por 200 mil pessoas, né, que estejam convencidas desse desafio. E terceiro, nós precisamos, né, criar um ambiente social, né, que pense o seguinte, não é possível que a sociedade brasileira perca tanto, né, no seu parlamento. Veja, o PL da devastação, né, por exemplo, agora, foi evidente isso, né? A taxação dos super ricos. A regulamentação das redes que não anda. A regulamentação das redes que nunca andou. Ou seja, são vários temas, são caros à sociedade brasileira que não andam porque tem uma maioria de 300 e tantos deputados, né, representantes do que há de pior na economia e na política, que são contra os maiores interesses da sociedade brasileira. É preciso reequilibrar essa balança. De fato, assim, o Congresso brasileiro está muito distante da sua sociedade. Né? A sociedade brasileira é majoritariamente trabalhadora, é majoritariamente negra, é majoritariamente mulher, né? Majoritariamente quer Estado social. O povo brasileiro não quer Estado mínimo. O povo brasileiro quer Estado social. Ele provou isso na eleição de 22. Ele quer Estado social. Ele quer SUS funcionando com qualidade. Ele quer universidade funcionando com qualidade. Ele quer IF funcionando. Veja, foi uma revolução que os IFs fizeram, né, por exemplo. Então ele quer isso. Ele quer mais educação. Ele quer cultura. Isso está provado. Né? E ele quer investimento para alavancar, inclusive, a economia. Agora, você tem o quê? Você tem uma representação, eu disse assim, o Sindicato de Políticos Profissionais, né, que é o Centrão, né? O Sindicato de Políticos Profissionais, que não permite, dentre outras coisas, transformar o Brasil para melhor. Né? É isso. As melhores propostas do governo, por exemplo, não andam. Isso é terrível. Eu tava lembrando uma frase do José Alberto de Toledo, jornalista. Sim, nacionalmente famoso. Né? Que ele chama o Arenão. É o Arenão. O Arenão. Deputado, e quando que sai essa definição? Mais ano que vem. Ano que vem? Ano que vem. A gente tem que discutir, né? Vamos discutir aí o ano... Bom, eu acho que tem muita água para rolar. A gente tem que ver, né, de fato, se vai ter chapa, né? Bom, eu estou no 3º mandato estadual, né? Eu acho que também seria importante a gente dialogar sobre isso, né? Gabriel e Adriana estão dialogando já sobre a possibilidade de virem a estadual, isso é importante. Outros nomes também, né? Não sei ainda, não conversei ainda sobre isso especificamente com o Léo, mas o Leide certamente virá também a candidata. Então, assim, a gente tem que fazer a chapa do Pessoal Rede, e é uma federação Pessoal Rede, né? A gente tem que fazer essa chapa do Pessoal Rede, permitindo que parlamentares... Veja, hoje o Pessoal, ele tem parlamentares que são nacionalmente reconhecidos. Sâmia, Glauber, Érica, Boulos, né? Ivan Valente, Chico Alencar, né? Erundina, né? Luciene, agora o Paulo, né? Talíria, né? Fundamentais, Fernanda Melchiona. Se você olha assim, são parlamentares que dão orgulho, né? São 14 parlamentares hoje, né? Sônia Guajajara, que tá no Ministério, a Célia Chacriabá, né? Indígena, né? Se você olhar, são 13, 14 parlamentares que dão muito orgulho ao conjunto da sociedade brasileira, né? É necessário pensar o seguinte, olha, é possível que o Nordeste dê uma contribuição, né, a esse tipo de ação parlamentar? A questão é essa. Para ter isso, precisa organizar uma chapa capaz de ter essa representatividade. Deputado, só para a gente finalizar mesmo, você viu nos últimos meses uma união proposital ali da direita, aqui no Ceará, né? Com o Ciro, não sei se imaginou o Ciro ao lado do André Fernandes, do Capitão Wagner. Estranho, né? Há um tempo isso era inimaginável. Não, né? Bom, você imagina se essa aliança mais exótica... Por que eu digo exótica? Né? Porque se você... eu tenho boa memória, né? Eu lembro das palavras ditas. Porque as palavras, né, são importantes, né? A gente não pode perder a importância da palavra. Se você lembra as frases que foram ditas de um sobre o outro, a coisa de 2 anos atrás, né? Vamos pensar assim, 4 anos atrás, durante o motim de 2019, por exemplo,
né? Eu acho que é importante recuperar isso, o que cada um disse sobre si. Não diríamos que eram amigos, né? Pelo menos. Não, eles eram antagônicos. Agora, o que estranha é que o partido de Leonel Brizola, Abdias do Nascimento, Nilo Batista, Darcy Ribeiro, hoje esteja, PDT, esteja... Isso é importante. Esses parlamentares não honram a tradição do PDT. Eles vão sair. Eles vão sair. Eles já anunciaram, né? Isso é dito. Veja, eu não tô falando nada que os jornais não saibam, né? Eles vão sair. Mas assim, é estranho que ainda sob o manto do PDT, eles hoje estejam professando, né, palavras que são absolutamente contrárias, né? Assim, eu respeito essa trajetória. Semana passada, o PDT, o PSB, o PT, o PV e o PSOL lançaram um manifesto, né? Importante que esse campo encontre diálogo, porque existem temas que transcendem, né, um único partido. Então eu acho importante. Agora, lá na Assembleia, eu tenho reiterado isso. Eu disse, olha, vocês são do partido do Darcy Ribeiro, do Leonel Brizola, né? Aqueles que hoje estão abraçados ao bolsonarismo. Me parece abraço do afogado, né? Que na hora do desespero, não vendo saída, né, acaba... Então, eu acho isso muito ruim. Veja, eu sou independente. Eu já votei esse ano inúmeras vezes contra o governo Elmano. Agora, né? Drone, projeto das Bíblias, licenciamento ambiental. Eu estou com 5 ações no Supremo feitas no meu gabinete, que são protocolizadas pelo PSOL, né? Porque o PSOL é o sujeito ativo da ação, porque assim o diz a Constituição, mas foram feitas no nosso gabinete, pela nossa competente assessoria jurídica, a quem eu agradeço muito. Eu vou lá no Supremo, a gente faz sustentação. São ações contra leis, por exemplo, do governo Camilo, do governo Elmano, Deserto Verde, a liberação dos drones, né? Que foi uma péssima decisão do governo Elmano. Licenciamento, o licenciamento ambiental, né? Antes do PL da devastação, já tinha sido feito um piloto do PL da devastação aqui no Ceará, que a gente conseguiu entrar com uma ação, o ministro Dino deu a liminar para suspender a lei, foi a julgamento, o ministro Dino faz um excelente voto a nosso favor contra a lei, né, que foi feita pelo Elmano, e agora o ministro Gilmar pediu vista. Veja, então assim, eu me coloco de maneira independente. Então assim, não estou alinhado incondicionalmente, tenho uma postura independente, apoio naquilo que programaticamente eu entendo que deve ser apoiado e critico, e tenho liberdade para criticar aquilo que tem que ser crítico. Esse lugar me imprime uma certa solidão, né? O lugar da independência, veja, o preço da independência é uma solidão, certo? Mas é o preço que se paga, ok? Bom, não é possível você em nome da oposição antipetista, se abraçar com o que há de pior, que é o que esses parlamentares fizeram, se abraçar com o que há de pior da política brasileira. Pô, veja, o bolsonarismo estava tramando golpe. Assassinato do presidente eleito. Onde é que eu estaria se o golpe tivesse sido dado? Não estaria com você agora conversando. Estaria preso, com mandato cassado, possivelmente. Porque a Assembleia do Ceará, no outro golpe, né, no golpe de 64 e 85, foi a Assembleia Estadual que mais cassou deputados. 19 foram cassados. Né? Então, me parece que é muito importante que a gente, né, pense sobre isso. Bom, entre tantos deputados que eu citei, agora que eu disse, faltou eu fazer justiça ao deputado Tarcísio Mota. Sim. E o deputado pastor Henrique, né, são 2 grandes amigos. Eu citei quase todos, eu disse, não posso deixar de citar nenhum, que vai ser injusto. Eu citei quase os 14 e não citei meus amigos, né, o Henrique Vieira e o Tarcísio Mota, ambos lá do Rio de Janeiro. Citei o Glauber também, que eu já havia citado. Perfeito. Deputado, quero agradecer mais uma vez sua participação aqui. Estendo o convite para uma próxima oportunidade e também vai dar tudo certo aí nessa cirurgia. Vai dar melhoras também, uma pronta recuperação. Agora eu vou ficar alguns dias sem telas. Ouvindo podcast. Ouvindo podcast. Eu agradeço as dicas de podcast. Antes da gente começar, você que está nos ouvindo, eu falei pro Rodrigo que ia ficar, não ia poder durante muitos dias, né? Eu vou fazer uma cirurgia oftalmológica.
Aí o médico me proibiu ter acesso à tela. E eu disse, Rodrigo, eu preciso de dicas de bons podcasts. Ele me deu 2 dicas aqui importantes. Obrigado, Rodrigo. Eu sou entusiasta. Obrigado, viu, deputado? Valeu. Te agradecer também, né, pela parceria, pela audiência. Lembrando que a repercussão completa dessa entrevista você acompanha nas nossas redes sociais e também no nosso portal de notícias. O Opinião CE vai ficando por aqui. Opinião CE não, Questão de Opinião vai ficando por aqui, que é do Opinião CE. Mas a gente volta logo mais com mais uma entrevista exclusiva para você.